Pessoal, boa noite. Eu quero começar orando hoje para que o Senhor nos dê graça mesmo. Hoje mesmo foi um dia difícil para mim. Eu, tive muita dor de cabeça, ainda estou um pouco com torcicolo e geralmente as coisas no mundo espiritual elas não são muito fáceis, não. Principalmente quando nós temos um propósito forte de conhecer a palavra de Deus. Mas vamos orar para que o Senhor nos conduza até o final? Pai, em nome de Jesus, eu quero, nessa noite, Deus, te agradecer mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. E eu quero clamar mesmo, Deus, que o Senhor nos ajude aí, Deus, além desses 21 dias em conhecer o Senhor. Pai, nos ajude a cada dia mergulhar na Tua palavra, nos ajude a cada dia, Deus, conhecer mais o Senhor e realmente revela para nós, Pai, que Cristo é aquele que define todas as coisas na nossa vida. Eu te peço por todos aqueles que estão enfermos, que o Senhor os cure em nome de Jesus Cristo. Eu te peço mesmo, Deus, que o Senhor livre todo o mal, Deus, sobre as nossas vidas e que o Senhor nos ajude mesmo, Deus, a ter uma vida diária, Pai, onde nós possamos mesmo procurar conhecer a Tua face e ter a revelação sobre as nossas vidas, Pai, através do Teu Espírito Santo, de quem o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O capítulo 7 é um capítulo maior ainda, né, gente? Então, vocês precisam ter muita disciplina para ler isso. Ontem mesmo eu estava fazendo um curso, só para vocês terem uma noção. Nós ficamos 1h30 simplesmente em um capítulo de um livro. E o capítulo era bem menor que esse. Ou seja, a palavra de Deus, ela é muito rica, ela é muito... Nossa, a palavra de Deus, ela... O que nós estamos fazendo aqui é só pela graça de Deus mesmo, mas eu queria mais uma vez desafiar vocês a não ficarem só aqui, a quererem conhecer mais o Senhor, amém? E nós vemos logo no início aqui do capítulo 7 a respeito dos irmãos mesmo de sangue de Jesus Cristo, que a gente vai ver que depois que Jesus nasceu, Maria teve outros filhos e Jesus fala que ele não fazia milagre na casa dele, perto ali de onde ele morava, porque aquelas pessoas não criam nele. Isso serve muitas vezes para nós que ficamos tristes com nossos familiares, quando queremos falar alguma coisa, eles não escutam. O próprio Jesus, ele dizia que o profeta na sua casa, ele não tem honra, mas ele vivia a vida de uma maneira que ele não precisava falar. Ainda que ele não fazia milagres perto dos parentes dele, dos irmãos dele, ele vivia a ponto de viver com uma dignidade tão grande que quando ele morreu, o Tiago, que tem lá no Novo Testamento, aqui o livro de Tiago, ele era irmão carnal de Jesus, e foi justamente por causa do testemunho de Jesus, depois que ele morreu, o grande homem de Deus que Tiago foi. Então eu quero mesmo te desanimar, a não ficar, te desanimar não, te animar, a não ficar desanimado muitas vezes por causa de pessoas da sua família, que, sabe, às vezes não acredita em você, não acredita que você vai mudar, e persevera, porque a verdadeira mudança, ela começa dentro de você, e a maioria das vezes, as pessoas de fora ainda não vão conseguir ver isso, tá bom? E os discípulos também, eles acompanhavam Jesus o tempo todo, mas os irmãos dele, ele queria que ele aparecesse, que ele sobressaísse, queria que ele continuasse fazendo os milagres, ou seja, eles ainda não entendiam para que Jesus veio. Mas Jesus realmente, ele não veio para ser, sabe, aquela pessoa para sentar no reino terrestre. Não, Jesus veio, ele sabia de onde que era o teu reino. E ele sabia que quanto mais ele obedecesse a Deus, mais o propósito de Deus iria se cumprir sobre a sua vida. E o discurso aqui no capítulo 7 a respeito dessa festa dos tabernáculos, que é uma festa que os judeus comemoravam. E nessa época, o Senhor Jesus foi para lá depois, porque os irmãos queriam que ele subisse, mas os judeus já estavam querendo matá-lo. Mas na hora que Deus direcionou, ele foi para ali. E é tão tremendo que apesar de todos aqueles judeus estar querendo matá-lo, ele chegou ali na festa dos tabernáculos, no templo, e ele continuou a ensinar. Jesus continuou a ensinar. Ainda que muitas pessoas tivessem ali o desejo de matá-lo, nada para Jesus. E uma coisa que eu quero te falar, nada para o plano de Deus para a sua vida.
Nada pode deter o plano que Deus tem para sua vida. Se você focar a sua vida justamente aqui, nessas palavras do capítulo 7, no versículo 37 ao versículo 39, que fala assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dada, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Por que Jesus é tudo na minha vida e na sua vida? Porque a única maneira de você viver conforme a vontade de Deus nesse mundo tão cruel é se você tiver o Espírito do próprio Deus habitando dentro de você, o Espírito Santo. Isso é capaz, é possível somente para aqueles que creem em Jesus Cristo como o único Filho de Deus e confessa Ele como o único Senhor e Salvador das suas vidas, como nós acabamos de ver aqui. Jesus falou: se vocês crerem em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Por isso que a mudança é de dentro para fora. Por isso eu quero te desafiar nesse dia. Não ande por aquilo que você sente. Mais uma vez eu te falo isso. Não ande pelas circunstâncias, mas se entregue nas mãos de Deus, para que Deus opere uma obra maravilhosa na sua vida. E a sua vida precisa girar em torno de uma coisa: conhecer Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida e aquilo que Ele pode fazer por você. E o que mais de precioso que Ele pode fazer por você, quando você aceita Ele e quer andar nos caminhos dEle, é enviar o Espírito Santo de Deus para habitar dentro de você. Deus te abençoe. Amanhã eu vou, em nome de Jesus, tentar estar cedo aqui para postar o vídeo do capítulo 8. E eu quero te, animar mais uma vez. Não desista. E não vamos deixar que as circunstâncias nos atrapalhem de conhecer Cristo, porque eu creio que Ele vai se revelar para nós, em nome de Jesus. Beijo, Deus te abençoe, em nome de Jesus, e que Cristo possa se revelar para você. Amém?